Olá, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Façamos juntos a leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos por tudo que forma a nossa vida, Senhor. Abençoa os passos que nós dermos, o trabalho que devemos fazer, as decisões que vamos tomar. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados, estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o mestre procurado em formar discípulos que sejam continuadores de sua missão. E começa a ensinar-lhe que o reino de Deus não é como eles estão pensando. Abramos mão de nossas convicções e de coração humilde deixemos Deus nos educar para o seu projeto de salvação. A palavra nos leva a viver profundamente a fé e viver bem do jeito que ele viveu. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ler o Evangelho, verbalize por que Jesus diz a Pedro: tu não pensas como Deus e sim como os homens. Não basta apenas reconhecer intelectualmente quem é Jesus. É necessário um ato de fé e de disponibilidade e de seguimento. Jesus procura saber a opinião do povo em geral e também dos apóstolos. Mais do que belos qualificativos, ele quer ter a certeza de que seus escolhidos não carregam consigo nenhuma dúvida em relação ao Filho de Deus. Após a resposta dos apóstolos, Jesus confidencia o que está por vir. Fala da condenação, da morte na cruz e da ressurreição. Pedro não compreende o sentido do sofrimento e Jesus o repreende. Ninguém deve ir ao encontro do sofrimento, porém, se ele chegar, é importante acolhê-lo. Da cruz para a luz. Foi assim com Jesus, não será diferente com todos os seus seguidores. O que o texto diz a você? O convite que Jesus faz aos discípulos é também direcionado a nós. Em quais realidades percebemos a necessidade de voltarmos mais para Deus e para os outros? Permaneçamos em silêncio por alguns instantes para que o Senhor fale ao nosso coração. Já faz tempo os discípulos têm estado com Jesus, mesmo assim não conhecem verdadeiramente quem Ele é. Depois de longas vacilações e incompreensões, Pedro, em nome do grupo dos 12, reconhece a Jesus quem Ele é. Para os discípulos, como para o cego de Betsaida, seus olhos vão se abrindo progressivamente para conhecer
quem é Jesus de verdade? E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta é dirigida a cada um de nós também. Na verdade, é uma pergunta sobre nossa própria identidade que muitas vezes não tem uma definição pela maneira que vivemos. A identidade de Cristo está definida. Ele é o Cristo, o Messias ungido. Ele é o Filho de Deus, cuja substância com Deus é igual, consubstancial. Cada resposta dada para esta pergunta vai definir nosso modo de viver e de conviver. Se confessarmos que Jesus é a luz, então sejamos nós luz para os outros, transmitindo apenas palavras que iluminem a vida dos outros. Se Jesus é a força para nós, então sejamos força para quem se encontra sob o peso da vida e para os desanimados e decepcionados. Se Jesus é o bom pastor, então sejamos fonte de união que rebanha e dá vida para os que os outros vivam. Se Jesus é misericordioso, então não julguemos, nem condenemos, nem maltratemos os outros, mas sejamos também nós misericordiosos, prontos para perdoar e para pedir o perdão. Mas o que o texto o leva a dizer a Deus? Jesus é o mestre de nossa vida, o Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Neste momento de oração, louve e agradeça ao Senhor sua presença de amor. Com muita simplicidade, apresente a Ele suas preces e as realidades que você deseja que Ele transforme. Se desejar, pode concluir com esta oração. Ó Senhor Jesus, concedei-me crer firmemente no amor que vós me revelaste e que doaste no vosso Evangelho. Fazei que eu ouça cada dia a vossa voz, que me orienta para estar sempre contigo, Jesus. Permanecer no vosso caminho e seguir os vossos mandamentos. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? A contemplação é o seu ponto de chegada, a última parte da leitura orante antes de sair em missão para vivê-la. Qual palavra você deseja que se torne vida em sua vida neste dia? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.